Olá, seja bem-vindo ao Mente Aberta Mulher aqui pela Módulo FM. Nessa sexta-feira a gente vai conversar um pouquinho mais sobre saúde, sobre coluna. Como anda a sua coluna aí? Com muitas dores? Vamos conhecer um pouquinho mais de como a gente pode cuidar e as técnicas e tecnologias hoje utilizadas para cirurgia de coluna. Mas mais do que isso, eu quero contar para vocês a história desse patrocinense que hoje reside em Belo Horizonte, mas pelo que a gente acompanha nas redes sociais, anda o mundo inteiro apaixonado pelo que faz. Eu falo de Marlon Sudário, que é cirurgião, né, e ele cuida de coluna vertebral. É membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e membro da Sociedade Brasileira de Coluna. Marlon, seja bem-vindo aqui no Mente Aberta Mulher. Bom dia a todos, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa e tentar falar um pouco sobre a minha carreira e sobre a especialidade que eu faço atualmente, né, e venho desenvolvendo nos últimos anos. E é um prazer estar aqui com vocês. Marlon, o prazer é todo nosso de ter você aqui no Mente Aberta, para você conhecer um pouquinho mais do nosso programa e quem nos ouve. O Mente Aberta ele tem o intuito de contar histórias, trazer aqui exemplos de empreendedorismo, temas relacionados a negócios, ao universo feminino. E você hoje é o nosso bendito fruto aqui no programa, né? Para a gente falar, eu queria ressaltar duas coisas. Primeiramente, essa questão do cuidado com a coluna, mas também contar a sua história como empreendedor, né, na medicina. Então eu vou começar com aquela pergunta bem clichê aqui no interior de Minas, né? É filho de quem? Você é de patrocínio? Já saiu daqui tem muito tempo? Bem, a minha história ela começa em Salvador, onde eu nasci. É soteropolitano, então? Soteropolitano. E aos 3 anos de idade, a minha família ela mudou para Patrocínio. Uhum. E desde então eu fui criado nessa cidade, onde os meus pais, com mais 2 irmãos, e essa criação ela passou para as escolas da cidade, a escola normal, a escola Norato Borges, o Dom Lustosa, o Colégio Atenas, e terminou com o serviço militar no tiro de guerra, no TG 04020, onde eu tenho orgulho de ter feito vários companheiros lá. Muitos amigos? Muitos amigos, né? As amizades, elas não acabam, e essa cidade representa muito para mim. E sempre que eu venho aqui é emocionante, é um orgulho. E para todos que eu caminho mundo afora, em Belo Horizonte, eu conto que eu sou da cidade de Patrocínio. Como é que você caminhou para a medicina? Como é que foi essa escolha na sua vida? Às vezes tem momentos na sua vida que você não consegue registrar e afirmar, mas a minha mãe me conta que desde criança eu sempre tive cuidado com as pessoas, principalmente quando alguém se machucava, eu sempre estava pronto a ajudar. Então, a medicina ela tem muito a ver a ajudar. E você tendo esse dom, acho que óbvio que todo mundo tem que ter esse dom, mas isso ajudou a conduzir essa vocação e, obviamente, não teve jeito, eu tive que buscar isso. Uhum. É uma coisa que teve que ser com muita luta, foi com muita luta, a luta dos meus pais e a luta com você mesmo. Sim. Porque os objetivos da vida, se você não acredita, você não consegue chegar. E eu acreditei muito, e acredito que nossas crianças elas têm que ter educação, elas têm que ter saúde, e uma das também me ajudou muito foi o esporte. Eu fui jogador de vôlei por 6, 7, 8 anos. A altura ajuda, né?
E joguei no PTC, joguei pela cidade, joguei nos gyms. Olha, você chegou então a quase profissionalizar. É quase, mas era uma paixão. E durante o período de faculdade, era os cinco anos que eu fiquei na faculdade, o último ano é o internato, eu joguei vôlei e é uma grande paixão. O esporte é necessário na vida das pessoas. E onde você foi buscar esse conhecimento para medicina, para essa sua paixão? Eu fiz minha faculdade na Universidade Severino Sombra, na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. Foram 6 anos de faculdade. A escolha pela ortopedia, ela me fez procurar hospitais, referência nessa especialidade. Essa especialidade ela foi feita nos hospitais Mater Dei Evangélico de Belo Horizonte. Uhum. E durante a formação de cirurgia ortopédica, eu desenvolvi o gostar e a paixão pela cirurgia de coluna. E assim eu fui fazer a de subespecialidade em cirurgia da coluna nos hospitais Ortopédico e Belo Horizonte e Hospital da Baleia, que são referência nessas técnicas, né, com os melhores cirurgiões referência do no país, Brasil, né? Referência no Brasil, os melhores cirurgiões de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. E daí, nesse meio de tempo, você não voltou mais para patrocínio? Isso. A vida tomou outro rumo. A vida tomou outros rumos. Aí veio a esposa, os filhos. Sim, e essa necessidade de voltar para poder ficar próximos desses parentes, dos amigos, que são, de certa forma, a base disso tudo que eu estou contando aqui. Então, nos últimos anos, eu comecei a retornar mais a patrocínio, e isso tem me feito muito bem. Como é que você vê a patrocínio de quando você saiu daqui, o que há 20, 30 anos atrás? Há 32 anos atrás. E a patrocínio de hoje? Você vê muitas mudanças? Como é que é essa percepção que você tem? Eu percebi que a cidade... Eu acompanho a cidade na internet, né? Acho que uma coisa que ajudou muito, mesmo a gente estando distante, é as redes sociais, a própria internet. E eu vi que a cidade cresceu, e sempre me informando sobre o que está acontecendo na cidade, por amigos mesmo, né? Mesmo à distância. A cidade cresceu muito, a cidade está mais bonita, a cidade está mais... ela está mantendo o padrão que era. Obviamente, como todo crescimento, existem situações que têm que ser controladas, mas a cidade está linda. Essa é o que eu posso dizer. E quando a chegada do Tijuco realmente emociona qualquer um, que é a chegada de quem está vindo de Belo Horizonte, né? Sim. Então, tem muitas lembranças. Muitas pra você, lembranças. Né? Vamos falar dessa sua experiência, então, na ortopedia, né? Que você falou que você foi buscar isso em hospitais de referência. Eu acompanho as suas redes sociais e lá eu vejo que você se dedica muito, principalmente no estudo. O que você vê na evolução? Porque você focou na questão de tratamento de coluna, mas cirúrgico, né? Os casos cirúrgicos. O que evoluiu nesses últimos anos? Nos últimos... no mundo, dos últimos 30 anos. No Brasil, nos últimos 12 a 13 anos. A cirurgia, ela evoluiu para um processo de menos agressão no corpo. Da mesma forma que as cirurgias avançaram no tórax e no abdômen, com incisões menores para gerar menos agressão ao corpo, menos perda sanguínea, um melhor pós-operatório, um menor uso de analgésico, um retorno precoce às atividades do trabalho. A cirurgia da coluna foi o último local do corpo humano onde essas cirurgias elas foram desenvolvidas. Então, hoje é possível, por incisões menores de 1 centímetro, 7 milímetros, o cirurgião alcançar, o cirurgião atingir as patologias que estão gerando, no caso das doenças degenerativas, provocando dor nos pacientes. Então, esses pacientes são beneficiados e, obviamente, esses casos são selecionados. O paciente ele é levado para a cirurgia,
depois de ser submetido a um tratamento conservador. Quando você diz tratamento conservador, seria o quê? Fisioterapia? Fisioterapia, alongamentos, os medicamentos. E quando não tem mais solução mesmo, mais solução que o paciente vai. Na verdade, a maioria dos problemas se resolvem com o tratamento conservador. Então, o bom dessa técnica é que esses pacientes que não conseguiram chegar ao alívio da dor, é possível fazer cirurgias com pequenas incisões. E isso faz com que esses pacientes tenham melhor qualidade de vida, principalmente tirá-los do sofrimento, né? A dor é um sofrimento. Sim. Então, nós precisamos reduzir isso. Existe um tempo que a literatura fala para os pacientes serem submetidos ao tratamento conservador e, respeitando esse tempo, os pacientes são encaminhados, selecionados para a cirurgia. Óbvio que a dor tem um limite. Se a dor é excruciante e não melhora com medidas mais agressivas, conservadoras, quando eu digo agressivas, no sentido de medicamentos mais potentes, bloqueios, aí esses pacientes eles podem ser submetidos por essas cirurgias. Agora, Marlon, dos atendimentos que você tem, o que você observa essa questão de cuidado com a coluna? Isso está relacionado à genética, só a traumas mesmo, ou a sobrepeso, o estilo de vida? O que mais tem levado as pessoas a terem problemas de coluna? O problema degenerativo da coluna, ele, no caso, o mais comum, né, que a gente tem, todo mundo sabe, é a hernia de disco. Essa hernia de disco, ela é proveniente de um processo degenerativo que essa coluna passa, e esse processo degenerativo ele é decorrente de problemas hereditários, genéticos, né, que são um dos fatores. O tabagismo é um outro fator. A obesidade mórbida, que gera sobrecarga sobre os discos, e o próprio trabalho. Então, se o paciente trabalha, não tem uma postura correta, e mesmo não só a postura no trabalho, mas é a postura no dia a dia. Todos nós temos que preocupar com o controle do peso, preocupar em fazer atividade física, preocupar em fazer alongamentos e fazer com que a gente proteja a coluna, porque os discos da coluna intervertebral eles são amortecedores. Eles, além de amortecedores, eles criam estabilidade, só que com o tempo esse disco também degenera, não só pelos processos hereditários, mas à medida que o corpo envelhece, o disco intervertebral também envelhece. Tem uma idade, uma média de idade ali em que esses problemas eles vão se concentrando e aparecem mais? A hernia de disco ela tem maior incidência justamente na época de maior produção do ser humano. Então, isso varia entre 20 e 25 anos até os 55, 60 anos. Na época mais ativa de trabalho. A época mais ativa, produtiva nossa. Então, realmente nós temos que preocupar. Nós estamos agora numa fase que realmente nós temos que preocupar com o peso, nós temos que preocupar com atividade física, nós temos que preocupar com alongamento. E, obviamente, várias atividades podem ser feitas para poder ajudar nisso, como atividades de menos impacto, como o Pilates, o RPG. Tem gente que fala que Pilates não é exercício, não é atividade física. Sim, mas é uma forma de alongar. E, obviamente, isso tem que ser em conjunto com atividades que criam reforço na massa muscular. No caso, seria uma academia. Então, sempre ter o conjunto ali, né? Conjunto. O fortalecimento da estrutura corporal, né? Com a atividade física para perda de peso, melhorar a circulação sanguínea. Exatamente. Seria mais ou menos isso? Exatamente. A sarcopenia, que é a perda muscular durante o processo de vida do ser humano, ela acontece principalmente a partir dos 40 anos de idade. Então, se esse indivíduo ele já vem fazendo atividade física, ele realmente vai estar protegendo não só o seu corpo nos outros aparelhos do organismo, mas para a coluna especificamente, que é o que nós estamos discutindo aqui hoje, ele vai ajudar a proteger não só a massa muscular, mas a massa óssea, né? Também é outro fator importante, principalmente as mulheres que entram na menopausa, elas têm que preocupar em ter
essa qualidade óssea melhor para, no futuro, evitar fraturas, né? Que são Osteoporose. a osteoporose. A osteopenia e seguida a osteoporose. E essas, com pequenos traumas, a pessoa pode ter uma fratura. Né? Coisa que a gente vai empurrando com a barriga, começa uma dorzinha aqui, outra dorzinha ali, não toma cuidado e pode se tornar um caso grave. Um problema grave para o resto da vida. E a gente tem que ter atenção, no dia a dia, a maneira de deitar, a maneira de sentar. Então, realmente é preocupação com o corpo 24 horas. Eu vou até me policiando sim, aqui já, né? Tomando cuidado, viu, Alex? Já postura, se prepara aí também. É isso aí, Alex. Melhora o posicionamento, porque só por um dado aqui para a gente poder refletir, a postura que nós estamos aqui agora, o sentar, é a postura que mais exerce pressão sobre os discos intervertebrais. Então, esses discos, eles são submetidos a essa pressão e, obviamente, vai fazer com que esses discos possam ser deslocados posterior ou posto-lateral entre as vértebras e provocar alguma compressão sobre as estruturas nervosas, que é o caso aqui que nós estamos discutindo. Hoje nós conversamos com o Dr. Marlon Sudário, que é cirurgião especialista em coluna vertebral. Então, hoje nós estamos falando sobre a saúde, em especial da coluna vertebral, que a gente pensa em tudo, né? Menos nela, e aí é quando vem as dores que nos lembram que a gente tem que cuidar. Bom, a gente vai para o intervalo comercial, em 2 minutinhos a gente volta para continuar esse bate-papo. Mente aberta. Mente aberta. Estamos de volta com Mente Aberta, Mulher desta sexta-feira. E hoje a gente está falando sobre a questão de saúde e os cuidados com a coluna vertebral. Eu converso com o Dr. Marlon Sudário. Hoje ele mora em Belo Horizonte, mas é um patrocinense de coração, né? Descobri hoje também, porque você é soteropolitano. Agora, Marlon, às vezes... Quem são seus pais aqui? Alguém que nos ouve, né? Tá ouvindo aqui a entrevista. Fala, quem é esse moço que está falando? Alguma referência no nome dos seus pais, que as pessoas que nos ouvem possam fazer esse link aí de quem é o Marlon que está aqui com a gente? O papai é falecido, né? E o nome é Fortunato Sudário da Silva. Ele trabalhou no Benge por muito tempo, aqui no extinto Benge, né? Em Patrocínio. Ele não era daqui, mas amava essa cidade. Então, ele escolheu o Patrocínio para viver. E minha mãe é Maria Alves de Lima e Silva, professora da cidade de Coromandel, e também escolheu o Patrocínio e ama Patrocínio de coração. A mamãe é viva, ela está com 84 anos, ela mora em Belo Horizonte. Certamente está nos ouvindo, nos assistindo. Vou mostrar para ela a entrevista. E foram as pessoas, os meus pilares, né? A família é o pilar, é o primeiro pilar de qualquer ser humano. Agora, pelas redes sociais, você me transmite assim, uma ideia de ser um profissional muito dedicado naquilo que você faz. E uma das coisas que eu vejo lá são as diversas viagens e contatos internacionais que você tem. Me fala um pouco mais sobre essa questão, né, essas experiências internacionais que você tem e o que elas influenciam no seu trabalho aqui em Belo Horizonte. Bem, a cirurgia da coluna ela se divide em várias áreas. Você tem a área da doença degenerativa da coluna, que especificamente são os discos intervertebrais que a gente estava falando sobre eles, que provocam as hérnias de discos. Você tem tumor, você tem trauma, né? E deformidade também. E hoje eu me dedico mais à área da doença degenerativa da coluna. E uma das principais patologias da doença degenerativa é a hérnia de disco. Né? A degradação... Então você é especialista em hérnia de disco, assim? Não, sou especialista em coluna, mas hoje as patologias degenerativas, as patologias mais comuns, hérnia de disco, as estenoses, tanto do canal, do forame, né? Então, elas necessitam, quando o tratamento conservador não resolve, elas precisam de um tratamento cirúrgico, né? Tem que deixar claro aqui que as patologias
essas patologias elas são tratadas em 90% e 95% com um tratamento conservador. Então, o tratamento cirúrgico é muito É restrito. a última opção. É a última opção. Então, existe uma escalada de procedimentos que tem que ser feito, dentre eles o conservador, até chegar no tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, padrão ouro, até alguns anos atrás, é a microcirurgia, que eu fui treinado a fazer a cirurgia com o microscópio ou com a lupa, para poder fazer as descompressões da coluna. E, paralelo a essas técnicas elas iniciaram o seu desenvolvimento há 30 anos atrás. As técnicas minimamente invasivas. Então você veio evoluindo profissionalmente com Sim, todo esse desenvolvimento. E essa necessidade de fazer esse aprimoramento, diminuir essas incisões, diminuir essa agressão, me levou, em 2009, a iniciar os treinamentos, né? E a partir de 2010, iniciar a cirurgia que é menos invasiva na coluna. Ela se chama cirurgia endoscópica da coluna vertebral. Com esses procedimentos, com incisões de 7, 8 milímetros, às muito vezes pequeno, milímetros, é né? milímetros. Você pegar a régua ali, é aqueles pontos, aqueles risquinhos que ficam ali. Você consegue abordar a coluna de uma forma menos invasiva e fazer as descompressões, que eu não falei em nenhum momento aqui em cirurgias de fusão. A cirurgia de fusão, popularmente, é a cirurgia que coloca o parafuso, para as pessoas entenderem. Sim, né? assim, popular, né? O popular. E quando é necessário uma cirurgia de fusão, ela é muito bem-vinda, é um grande armamento. Só que cirurgias de fusão também têm problemas. Então, a gente quer fazer uma cirurgia menos agressiva para esse paciente e evitar que ele passe por um procedimento maior, que já é uma cirurgia maior, mesmo ela sendo feita minimamente invasiva. As cirurgias com parafuso, elas podem ser feitas minimamente invasivas. Recentemente a gente viu aí no Brasil o caso do Wesley Safadão, né? Sim. O cantor que teve que interromper a vida praticamente, os shows e todos os compromissos. O Fantástico até fez uma reportagem com ele ali, mostrando todo o processo, e viu a questão foi uma coisa muito rápida, até que veio os sintomas mais graves, ele já passou por um processo de cirurgia. Isso foi com ele, né? Mas assim, para nós, simples mortais, acontece isso também? São processos hoje mais ágeis de chegar a essa solução? Ou como é que é? O que eu vi nas redes sociais sobre o processo do cantor, mas o que tem que ficar aqui bem claro e que foi registrado e foi mostrado nas redes é a dor incapacitante que ele teve, né? Que ele teve. E algumas alterações funcionais que aparentemente iniciaram. Essas alterações, a hérnia de disco pode provocar alterações na bexiga, alterações intestinais, alterações de sensibilidade na região perianal, na região da genitália. Então, são sinais maiores de gravidade e esse paciente tem que ser abordado em 24, 48 horas. Marlon, você me trouxe uma curiosidade. Eu que estou aqui, que não sou cantora nem nada, mas fico muito tempo sentada ou carrego bastante peso, trabalho em atividades, né, muito braçais e tudo mais. Quais são alguns sintomas que já começam a aparecer, além da dor aguda, mas antes dela, alguns sinais que podem aparecer que a gente não se atenta e que já indicam que devemos pesquisar para ver se não tem nenhum caso grave em decorrência da degeneração da coluna? A lombalgia é um sintoma comum. Então, lombalgia é a dor na coluna. A dor na coluna. A lombalgia, a gente tem duas situações. A lombalgia aguda é a lombalgia que acontece e dura até um mês. A lombalgia subaguda, ela inicia e dura até 2 meses. E a lombalgia crônica, que ela passa dos 3 meses. Quando o processo de lombalgia acontece, não necessariamente não quer dizer que tem que ser feito algum tipo de procedimento cirúrgico. Uhum. Você tem que preocupar em manter, como nós dizemos aqui, o peso, o alongamento, o preparo físico, o reforço muscular. Mas já devo procurar um ortopedista para me encaminhar o melhor tratamento. Sim, aí você vai procurar, principalmente quando essas dores não melhoram. Então serão solicitados exames, o médico vai escutar a história do paciente.
Isso é fundamental. Às vezes você está com o paciente, só de ouvir a história, você já encaminha para algum diagnóstico. Mas isso se soma ao exame físico, né? Sim. Que vai ajudar a fechar mais ainda esse diagnóstico. E os exames, eles são complementares. Tanto é que a gente chama esses exames de complementares porque eles vão ajudar o médico a fechar o diagnóstico. Então, existem situações, no caso da hérnia de disco, quando ela é grave, que se chama síndrome da cauda equina, quando a hérnia é muito volumosa, ela invade o canal vertebral e comprime maciçamente os nervos, principalmente no caso que nós estamos falando da região lombar, e vai levar a alterações motoras, né, da função da força muscular, vai levar a alterações sensitivas, e esse paciente ele vai sentir alterações sensitivas irradiadas para as pernas, são os casos mais graves, e pode levar a alterações de bexiga, de intestino, inclusive até a função genital do ser humano. Masculino. Do masculino e feminino. Mas, no geral, a radiculopatia, que é a dor irradiada, foi que você mencionou, quando o paciente começa a sentir dores irradiadas para os membros inferiores. Quando eu digo isso, é quando o paciente sente dor nos glúteos, na nádega, irradiadas por região posterior da coxa e que descem até até o calcanhar. Até o calcanhar, o dorso do pé. E nós temos também radiculopatias altas, que podem, por compressão, não são tão comuns como as baixas, mas comprimia e a pessoa sentia alterações sensitivas na região anterior da coxa. Então deve ficar atento a isso, né? Tem que ficar atento a isso, né? E principalmente quando o sintoma não melhora. Esse sintoma, ele não melhora, porque normalmente a pessoa espera para observar. Agora, quando a dor é muito aguda e incapacitante, o paciente ele sente alteração da marcha, ele vai caminhar, ele está caindo, porque realmente, decorrente a isso, ele pode ter até alguma fratura, principalmente em idosos, né? Obviamente as hérnias não são tão comuns em idosos, mas nós temos problemas na terceira idade, que são as estenoses. O que é a estenose do canal? O corpo passa por um processo degenerativo em que as próprias estruturas anatômicas dentro do canal, elas degeneram e fecham. Canal da coluna, né? E fecham a passagem dos nervos. Isso faz e cria compressões, e essas compressões elas vão gerar alterações motoras e sensitivas. Mas então não tem jeito, tem que começar a cuidar desde novo. Exato. Postura, e ficar atento aos atividade sintomas. física. Sim, controle de peso, alongamento. Né? Muito pilates, muita fisioterapia. Muita caminhada, né, de forma Só adequada. a caminhadinha já ajuda também? Existe o nosso corpo, ele não nasceu para ficar em repouso. Nós ficamos em movimento a maior parte do dia. E, obviamente, nós temos que dormir, né? Dormir de forma correta. Vamos falar disso também? Podemos falar. Né? Mas pode continuar seu raciocínio, por favor. Então, de fato, para esses 2/3 do dia que a gente está ativo, essa máquina ela tem que estar preparada. Essa máquina é o corpo humano e ela é composta de ossos, ligamentos, músculos, tendões e, obviamente, essas estruturas nervosas, quando elas são agredidas, elas dão sinal e elas têm que ser investigadas. Na época da pandemia, o consultório teve mais demandas? Na verdade, o que aconteceu? O processo da pandemia, obviamente, ele criou um repouso, entre aspas, das pessoas. Nós tivemos que ficar restritos em casa, né? Mas, ao mesmo tempo, o corpo perdeu músculo. Houve uma perda muscular, não só a questão psicológica, pelo fato do isolamento. Então, de fato, as pessoas perderam o condicionamento físico, não tem dúvida. E agora é tempo para poder E recuperar. ganharam peso também. Sim. Porque a gente ficou quieto em casa. Então o momento agora é não só preocupar com a coluna, mas é preocupar com o corpo no geral, procurar o médico para fazer uma avaliação, fazer os exames laboratoriais, fazer os exames necessários para poder fazer esse check-up, vamos dizer. Você está falando aqui, me ocorreu uma coisa, Marlon.
e falar assim, mas beleza, eu não tenho dinheiro para pagar um médico. Hoje o nosso sistema público de saúde, ele oferece várias opções também. E já que é um check-up, tem um tempo ali até que saem os exames e tudo, é aconselhável que se procure um postinho, procure a orientação de um Sim, profissional, né? sempre é importante ter um médico para conduzir esse raciocínio. Não não só, hoje todo mundo hoje, vamos dizer, não todo mundo, mas a maioria das pessoas hoje tem um celular. Então, você tem informações que às vezes não são produtivas e tem boas informações. Igual nós estamos discutindo coisas interessantes sobre saúde aqui. Então, a informação nos últimos anos ela está disponível nas redes sociais, está disponível na internet. Isso faz com que a pessoa, tendo a orientação de um profissional, ela possa iniciar algum tipo de atividade para poder melhorar o seu condicionamento físico. Mais adequada, né? A rotina da Exatamente. pessoa, aos gostos também, porque Sim. se não gostar não adianta, não dá continuidade. Sim, você tem que buscar isso. É uma questão de necessidade para o corpo, né? E esse paciente, tendo essa orientação, ele consegue fazer alguma coisa. Os próprios hábitos nossos, né? Então, diminuir bebida, diminuir a alimentação, ter uma boa alimentação saudável, ter uma boa noite de sono, preocupar em sentar corretamente durante o trabalho. São coisas do dia a dia. Nós temos que preocupar com o nosso corpo 24 horas. A gente falou do sono, né? A gente está caminhando para o final do programa, mas eu queria ver com você ainda sobre isso. A questão de, na hora do dormir, detalhes que a gente deve se atentar. É importante que você, para um bom sono, você tem que preparar para esse sono, né? Acho que você, uma roupa adequada, obviamente, você tem um colchão, a questão do colchão, o colchão muito mole para o seu peso não é interessante, ou um colchão muito duro. Então, sempre buscar um colchão, a densidade para o seu peso, né? Isso é interessante. A postura de dormir, o decúbito ventral, que é dormir de bruço, né? Então, não é uma aconselhável o decúbito ventral, que isso acaba colocando a coluna em extensão, mas o deitar de lado, colocando um travesseiro à altura do ombro e pescoço, tá? Isso é interessante. No meio das pernas também? E no meio das pernas. E as pernas não esticadas, mas as pernas fletidas. Então, o que eu digo é 2 travesseiros ou 3, porque o terceiro você pode abraçar ele ainda. Ficar mais confortável. Você ficar mais confortável com a coluna. Ok, já tem um companheiro, dorme de também, coxinha. você pode usar o companheiro também. Mas a postura para dormir é muito importante. E principalmente os pacientes que têm problemas na coluna e estão em crise, né? Então, é interessante você ter uma boa postura. Nós conversamos hoje com o Dr. Marlon Sudário, direto de Belo Horizonte, passando aqui por Patrocínio, veio rever alguns amigos, matar saudade da cidade. Não é a cidade natal, mas é a cidade natal de coração, né, Marlon? Com certeza. E a gente aproveitou aqui para bater esse papo, conhecer um pouco mais do trabalho dele e essas dicas para a gente poder se cuidar. Porque, afinal de contas, a gente deseja tanta coisa nessa vida, né? Um carro melhor, uma casa melhor, mas sem a saúde a gente não faz nada. Nada. Marlon, muito obrigada pela sua presença aqui, por nos dar essa meia horinha da sua passagem por Patrocínio. E os microfones ficam abertos para os seus agradecimentos finais. Olha, é muito emocionante estar aqui e ter essa oportunidade que a Lena me deu de poder aqui falar alguma coisa sobre a minha vida, sobre o que eu faço hoje. E eu procuro sempre melhorar, como nós discutimos aqui, ela fez a referência. Eu visitei países, referências nessa técnica que eu faço hoje. Eu tive treinamento com um médico que inventou a técnica. Ele já parou de operar, ele tem 84 anos. Ele é meu amigo pessoal. É chinês? Eu vejo muito na China. Ele é um chinês naturalizado americano. Ele mora em Phoenix, nos Estados Unidos. E realmente essa técnica ela mudou a minha vida. E eu conheci pessoas incríveis. A Alemanha é outro centro de referência, um dos maiores centros de referência, e eu tive a oportunidade de ir 5 vezes na Alemanha.
A Coreia, um dos parceiros do nosso curso que nós estamos desenvolvendo na cidade de Juiz de Fora, nós temos a participação do Dr. Lu Kim, ele é o nosso mentor internacional da Coreia do Sul. E no último ano, só para a gente finalizar isso, é um dado que eu queria falar com orgulho, nós conseguimos não só nosso treinamento, que está sendo desde 2009, mas a necessidade de passar todo esse aprendizado, esse conhecimento para outros médicos. Então, desde o ano passado, nós já treinamos mais de 120 médicos na cidade de Juiz de Fora, na técnica endoscópica da coluna, e esses médicos estão espalhados no Brasil inteiro. Nós prestamos consultorias para esses médicos não só no curso, esse treinamento ele é feito em fresh frozen cadáver, que é um dado interessante, que o cadáver que era disponível no Brasil era um cadáver formalizado, Sim. que é um cadáver que não te dá tanta nitidez. Hoje, nós temos a possibilidade de realizar esses treinamentos num cadáver que te dá a maior realidade do procedimento cirúrgico em si. Então, é com muito orgulho, isso está no Instagram, Dr. Marlos Sudade, as pessoas podem ver o que nós estamos fazendo, e esse grupo chama Endocoluna. Então, a Endocoluna sou eu, mais um outro médico, o Dr. Tiago dos Santos, de Porto Alegre, e ele foi criado para produzir conteúdo, tá? Não só teórico, que são aulas gravadas que a gente tem, aulas ao vivo com o nosso mentor, e levar esses médicos para o treinamento exaustivo de 16 horas na cidade de Juiz de Fora. É inacreditável a gente poder oferecer isso para os médicos brasileiros, e quem vai ser congratulado com isso são os pacientes. Sim. Agora, o sonho dessa técnica ela ir para o sistema público. Então, as autoridades, os políticos que estão ouvindo esse programa aqui agora, eles têm que trabalhar para levar essa técnica para que tenha acesso a toda a população. E isso eu pude ver na Alemanha e pude ver na Coreia. Então, isso vai beneficiar muitos pacientes. Muitos pacientes vão sair e vão evitar ir para a Previdência Social, porque eles vão conseguir retornar às suas atividades de trabalho. Então, e um pedacinho desse trabalho vocês já começaram, né? Nós estamos contribuindo forte, bem forte. Parabéns por esse trabalho. Muito obrigado. Marlon, muito obrigada pela sua presença aqui, obrigada pela sua audiência, e na próxima sexta-feira estaremos de volta aqui no Mente Aberta Mulher. Forte abraço!